Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, é dia 16 de novembro de 2020. Estamos prontos para mais um passeio na vinha do nosso Pai. O título da devocional de hoje é Jesus, a cura da paralisia. A cura da paralisia. Não há nada que a presença de Jesus não tenha poder para curar. É uma declaração ousada, é uma declaração verdadeira do Mike Wells, um autor que tem me influenciado bastante. Se quiser achar alguns livros do Mike Wells, é só procurar pela internet na AbaPress, Mike Wells. Existem vários tipos de paralisia. Paralisia das pernas é o tipo mais óbvio, mas existem outros tipos de paralisia que podem impedir a nossa caminhada com Deus. Em Lucas, capítulo 5, versículos 17 a 26, uns homens levam um amigo paralítico para ser curado por Jesus. Para colocar o amigo na presença de Jesus numa casa, arrancaram as telhas da casa. Que amigos bons! A história termina com essas palavras de Jesus. Ele falando com a pessoa que estava paralisada. Eu lhe digo, levanta-se. Pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. No mesmo capítulo, nos versos 27 a 28, Jesus cura um homem chamado Levi, de um outro tipo de paralisia. Levi se transforma num dos primeiros discípulos de Jesus e anda com saúde espiritual plena até o fim da sua vida. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Levi estava tão paralisado quanto o amigo na cama que Jesus curou. Os dois precisavam se levantar e voltar para casa louvando a Deus. Os dois precisavam ser curados de um passado limitado para seguir Jesus. Todos nós sofremos com algum tipo de paralisia que nos limita e faz a gente não poder levantar e andar bem com Jesus. Quando os nossos bons amigos nos levam à presença de Jesus, ou Ele nos procura, não há nada que Jesus não possa curar. Tudo muda quando ouvimos Jesus dizer, levanta-te, segue-me. Realmente há um elo entre a fé e movimentação. Fé e movimentação. O justo viverá pela fé. E onde tem fé, tem ação e não reação. Onde tem fé, tem pessoas saindo para uma aventura com Deus, nesse alvo da gente amar a Deus e amar ao nosso próximo. Ouçam esse versículo tão bonito sobre Abraão, o pai da fé. Diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Se você ler Hebreus 11, você vai ver repetida uma frase, pela fé, Abraão, pela fé, José, pela fé, Isaac. Vai uma lista longa de heróis da fé. E até pessoas desconhecidas que não receberam a salvação dos seus problemas, mas até morreram. Então, mas sempre ligado com fé, tem movimentação, tem ação que é resultado da fé, é o amor. Então, quando a fé realmente é a base da minha vida, na sua vida, eu estarei em movimentação para amar quem eu preciso amar. Em João capítulo 5, tem uma história de um homem paralítico. E esse homem, ele
ele tinha uma crença falsa. Ele estava acreditando numa mentira. E para Jesus poder curá-lo, ele tinha que mudar a mente da pessoa e depois curar ele. Deixa eu ler o trecho, é muito interessante. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico. E aqui a gente ouve a declaração dele que Jesus tem que corrigir. "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Qual foi o problema desse homem paralisado? Ele estava com uma crença na sua mente: não tenho ninguém. Não tenho ninguém. Quando a gente tem essa crença, não tenha ninguém, a gente, como discípulo de Cristo, filho de Deus, falar não tenho ninguém, é viver de uma paralisia espiritual. Não tenho ninguém. Alguns teólogos acreditam que esses 38 anos representa aquele tempo que Israel andava em círculos no deserto, porque eles estavam dizendo: não temos ninguém, não temos ninguém. Mas Deus estava com eles. E quando o cristão, o discípulo, fala não tenho ninguém, tudo no mundo espiritual para. E ficará parado até a gente voltar a crer. Porque crer é crer que Ele está. Deus é, e Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, a gente precisa, na vida espiritual, entender, há um elo entre crer que Ele é, Ele está comigo, e eu poder agir. Pense nisso, pense profundamente. Você tem alguém ou não tem alguém? Lembra-se que a gente começou no início dessa devocional. Não há nada que a presença de Jesus não tenha poder para curar. É a presença de Jesus que faz a diferença. Fé em Jesus vai permitir que você viva uma liberdade de se movimentar, carregar sua cruz e amar quem você precisa amar. Tira da sua mente a mentira que diz: Senhor, eu não tenho ninguém. Imagine, ele estava falando com o caminho, a verdade e a vida. Ele tinha alguém bem na sua frente. E eu também tenho alguém bem na minha frente hoje. O nome dele é Jesus. E você também tem ele vivendo em você. Pode ter fé, pode se movimentar. Jesus está com você. Deus te abençoe.